Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesta aula vamos aprender como construir um carrinho de compras muito simples, utilizando os recursos de drag and drop disponíveis no framework jQuery User Interface. Na aula passada vocês viram como utilizar esses recursos, né? E nesta aula nós vamos construir esse carrinho de compras bem simples aqui. Nós temos aqui duas divs, uma div contendo o catálogo de produtos de uma loja, né, disponibilizado aí em forma de lista, e logo abaixo nós temos o que será o nosso carrinho de compras. Ou seja, neste carrinho de compras eu vou poder arrastar cada um desses elementos, quantas vezes eu quiser. Como é que nós transformamos um elemento em um elemento arrastável utilizando essa biblioteca? Isso vocês já viram na aula passada. Então, como o nosso objetivo é transformar cada uma dessas LIs em elementos arrastáveis, então eu preciso alcançar esses elementos utilizando um seletor e o nosso construtor jQuery. Então, essas LIs elas estão dentro de um elemento com ID catálogo, como vocês podem ver aqui dentro. Então, vamos procurar primeiro esse elemento, catálogo, e dentro dele, todas as LIs serão arrastáveis, ou seja, elas serão draggables. Pronto. E qual será o elemento que receberá essas LIs? Exatamente o nosso carrinho. E o nosso carrinho, a parte do carrinho que vai receber esses elementos é essa UL. Então, vamos transformar essa UL em um elemento que recebe elementos arrastáveis. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos localizar primeiro o carrinho. O carrinho ele tem um ID chamado carrinho, como vocês podem ver aqui. E eu quero fazer com que a UL desse carrinho receba as LIs que eu arrastar ali para dentro. Então, droppable. Pronto. Já transformamos os itens do nosso catálogo em itens arrastáveis e transformamos o nosso carrinho para receber esses itens que vão ser arrastados para dentro dele. Só que, por enquanto, isso aqui ainda não está fazendo grandes milagres para a gente, né? Eu consigo arrastar os elementos aqui do nosso catálogo, jogar aqui para dentro, mas nada acontece, como vocês podem ver. Esse elemento fica solto. O que eu quero fazer aqui agora? Primeiro passo é incluir nessa lista o item que eu arrastei para dentro dela. Então, vamos sobrescrever a propriedade drop do nosso carrinho para executar uma função que inclui esse elemento ali dentro. Essa função, como vocês já viram na aula anterior, recebe dois parâmetros, o evento e o elemento que foi arrastado para dentro do carrinho. Agora, o que eu quero fazer é incluir uma nova LI dentro desse carrinho. E essa nova LI ela vai conter o texto da LI que eu recebi aqui no parâmetro UI. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nós podemos localizar o elemento UL, que é exatamente o elemento this aqui no nosso caso, e adicionar a este elemento, então poderia append, para adicionar no final do elemento, mas dentro dele, um novo elemento. Então, vamos criar aqui um novo elemento, que vai ser o elemento LI, e este elemento LI, eu quero adicionar um texto a ele. Então, ponto text. Qual é o texto que nós vamos adicionar a esse elemento? Exatamente o texto que veio no elemento que nós recebemos. Então,
eu vou acessar o elemento ui.draggable.text. Então, vou acessar o texto desse elemento arrastável que nós recebemos aqui. Vamos ver o efeito disso aqui agora. Vou arrastar aqui para dentro. Vamos voltar aqui no nosso código, deve ter alguma coisa errada. Ah, sim. Aqui no final, ao invés de propriedade text, na verdade eu tenho que acessar a função text para recuperar o texto desse elemento. Então, eu tenho que terminar ali com parênteses. Vamos ver aqui o resultado agora. Então, quando nós arrastamos o elemento, ele cria uma nova LI aqui embaixo com o texto do elemento que eu arrastei aqui para dentro. Mas, como vocês podem ver, tem alguma coisa estranha aqui, né? O que está acontecendo? O elemento que eu estou arrastando aqui para cima, ele está ficando aqui, né? Eu quero voltar esse elemento para o lugar onde ele estava. Como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui dentro do nosso elemento draggable, eu vou sobrescrever aqui a propriedade helper. Para quê? Eu vou clonar este elemento. Para quê? Para que ele não precise sair daqui de cima. Eu vou deixar o elemento que eu vou arrastar aqui em cima, e o que eu vou arrastar vai ser só uma cópia desse elemento. Vamos ver aqui o resultado agora. Ótimo. Então, o elemento mantém no lugar original. Eu arrasto uma cópia desse elemento, como vocês podem ver aqui, ó. Tem uma cópia e o elemento original continua ali. E ao arrastar essa cópia para o meu carrinho de compras, ele adiciona aqui dentro. Perfeito. Agora, no carrinho de compras, nós adicionamos um texto, que é esse texto aqui, compras, 3 pontinhos, que é só para indicar para o internauta aonde é que ele tem que arrastar esses elementos. Uma vez que ele aprendeu, ou seja, uma vez que ele já arrastou um elemento aqui para dentro, esse texto já não faz mais sentido. Então, a gente pode arrancar esse texto quando ele mover o elemento aqui para dentro. Como é que a gente faz isso? De novo, se esse elemento está dentro do nosso carrinho de compras, então vou acessar aqui o nosso carrinho de compras novamente, a nossa UL, e vou procurar o elemento, vamos lá, o elemento que tenha essa classe mensagem. Então, vamos procurar o elemento pela classe. E, ao encontrar o elemento, chamar a função remove. Vamos ver aqui agora. Vou arrastar o elemento terno aqui para dentro. Ótimo. Então, ele sumiu com o texto para a gente. O elemento gravata, o elemento sapato, e assim por diante. Então, acabamos de construir um carrinho de compras muito simples, utilizando aqui a biblioteca jQuery junto com o framework jQuery User Interface. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e espero vocês na próxima aula exemplo. Tchau, pessoal!